Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acho que a gente já pode começar, né, Lígia? Vamos. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Agradecer a participação de todos vocês aqui na nossa 5ª reunião do Comitê de Acompanhamento das Obras da Barragem Duas Pontes. Como sempre é feito, né, de costume, no final de cada reunião nossa, nós encaminhamos para vocês um formulário com uma pesquisa, e daí a gente define o tema para a próxima reunião. Nesse caso, dessa reunião de hoje, nós vamos abordar um pouco mais sobre o Pacoeira, que foi o tema mais votado pelos membros do comitê. Então, nós trouxemos aqui o Felipe, que foi o consultor contratado para realizar esse trabalho. Então, ele vai tirar todas as dúvidas de vocês com relação a esse assunto. E nós, no final da apresentação do Felipe, nós vamos abrir as dúvidas, tá? Então, vocês podem encaminhar essas dúvidas através do chat, ou então levantando a mãozinha, que daí a gente vai solucionando aí o máximo que a gente puder das dúvidas de vocês, tá legal? Antes de eu passar a palavra ao Felipe, nós vamos compartilhar aqui uma apresentação com vocês, uma breve atualização aí de como andam, né, as obras, só para a gente deixar vocês atualizados como está. Pode... Já vem a tela? Vocês já veem a tela? Não, mas eu não mudo o almoço. Pra eles não escutarem. Eu peço que deixe o microfone no mudo, senão interfere na apresentação, por gentileza. Então, todos estão vendo a apresentação aí. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, tá? Para a gente atualizar vocês como está o andamento das obras. E, na sequência, o Felipe começa a falar sobre o tema que é o Pacoeira. E daí, no final da nossa reunião, a gente abre para as perguntas e dúvidas, enfim, para os comentários de vocês. Lembrando que essa apresentação ela vai ser compartilhada com vocês junto com a ata dessa nossa reunião. Bom, aí é o layout, né, da barragem. Então não tem nenhuma alteração. O projeto é o mesmo projeto que vocês já conhecem, o projeto original. Avançamos para o status das obras. Nós temos hoje 37% disso em abril, né? Do avanço das obras. Então, ela está com 37% executado. Isso é uma foto aérea bem da área do vertedouro ali, do canal de aproximação, né, das galerias, aquela área que a gente visitou na última reunião do comitê. Essa é uma foto mais atualizada. Essa é uma outra foto também da obra, está bem avançada, né, acho que já dá para perceber aí as estruturas se formando. Hoje eu não vou entrar muito em detalhe de execução de obra, mas se vocês tiverem alguma dúvida,
o engenheiro Guilherme ele está presente, e daí no final a gente abre para as dúvidas e eventualmente ele pode responder melhor para vocês como que está esse avanço. Bom, aí a galeria de desvio. Dados de desapropriação. Nós temos hoje quase 96% das áreas já estão desapropriadas. O restante está ainda em juízo, né, dependendo aí da conclusão dos processos, mas nada que impacte aí diretamente o avanço das obras em si, porque a gente está trabalhando só no eixo por enquanto, mas essas áreas são importantes para a restauração da PP e são áreas do reservatório, né? Então, a gente espera que consigamos equacionar ainda até o final desse ano esses processos. Da área de proteção permanente do reservatório, nós temos quase 70% já executado do plantio, restando 33%, 195 hectares no total de área já revegetada. Aí são algumas imagens, né, do pessoal trabalhando, das linhas de plantio, preparo do solo, né? Aí também é uma equipe própria que nós, sob supervisão, né, de um profissional qualificado, então todo o serviço está sendo realizado hoje por uma equipe própria. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe, como eu disse, é o nosso consultor, e ele vai apresentar para vocês aí um pouco da metodologia que foi adotada na elaboração do Pacoeira. Felipe, você pode começar? Sim, obrigado. A apresentação. Boa tarde a todos, muito prazer. Me chamo Felipe, estive aí muito próximo da elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial de Duas Pontes. Também estive muito próximo da elaboração aí do Pacoeira da barragem de Pedreira. E aqui hoje a gente vai apresentar as premissas legais, a metodologia utilizada e os resultados obtidos na elaboração desse plano, tá bom? Então, o processo de licenciamento ambiental da barragem de Duas Pontes partiu inicialmente da licença ambiental prévia, né, em 2016, quando foi feito os estudos de impacto ambiental e também foi elaborados os planos ambientais, básicos ambientais, o PBA, né. Dentro desses planos básicos ambientais estava o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, esse nome grande aí que gera uma sigla chamada Pacoeira. O Pacoeira, então, ele foi elaborado agora durante a licença ambiental de instalação, né? Além da elaboração do Pacoeira, né, que faz parte da aplicação dos planos básicos ambientais, os PBAs, também está sendo instalada a barragem em si, né? Está acontecendo a construção civil dessa barragem. Então, para a gente entender o que é Pacoeira, né, a gente parte da resolução CONAMA 302 de 2002, quando vem no artigo 1º falar sobre a constituição de um objeto da presente resolução, o estabelecimento de parâmetros, definições e limites para as áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais, certo? Daí no artigo 2º começa a versar então sobre o plano ambiental, né, no caso o Pacoeira, que se constitui como um conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, a recuperação, o uso e ocupação do entorno de reservatórios artificiais. Vou deixar bem sublinhado aqui que se trata de um conjunto de diretrizes e proposições, né? Então a gente está aqui num estágio ainda de desenvolvimento desse plano, buscando ser construída a ideia junto com todos os agentes aí envolvidos para que o plano atenda não só ao meio ambiente, como também a sociedade que ocupa o entorno e que tem interesse aí nessa conservação e nesse usufruto aí do entorno dos reservatórios. A lei da CONAMA
302, a Lei Federal 12651, né, que rege sobre o Código Florestal, também versa sobre dados relacionados ao pacoeira. No artigo 5º da lei, fala sobre a implementação de reservatórios artificiais, né, a obrigatoriedade da aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação permanente, né? Isso daí com faixas diferentes, né, relacionadas a áreas urbanas e áreas rurais. Nesse artigo 5º aí, também no primeiro parágrafo, fala sobre a questão da área de possível uso, né, do entorno do reservatório artificial, ou seja, existe uma APP prevista, né, só que dentro desses 100% de APP do entorno, existe a possibilidade de ser utilizado até 10% do total dessa área de preservação permanente, certo? E daí, por fim, aqui no segundo parágrafo desse artigo, fala que o pacoeira, né, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental, no nosso caso a CETESB, né, concomitante ao PBA e aprovado até o início da operação do empreendimento, correto? Então a gente está respeitando todos os ritos legais aí para que isso seja atendido. Sobre a execução do pacoeiro, então, a gente viu que ele foi elaborado nesse momento, né, sob responsabilidade do DAEE, junto com os demais planos básicos ambientais. Em seguida, aliás, a gente está nesse momento, né, Flávia, Lígia, a gente encaminhou esse plano, então, para a CETESB vai avaliá-lo, vai emitir um termo de referência, né, sobre a avaliação da implementação desse pacoeira, e daí fica a cargo das prefeituras, dos demais agentes aí, proprietários do entorno do reservatório, aplicar o zoneamento, né, como no caso de zoneamento municipal, utilizando as diretrizes propostas, e da sociedade do entorno aí fazer usufruto dos serviços ecossistêmicos que esse zoneamento visa promover. O objetivo do pacoeiro, então, é realizar um zoneamento socioambiental no entorno desse reservatório, né, a partir da cota máxima do reservatório aí de 2 pontos, no caso, essa cota está em 644 metros, correto? E o total desse 1 quilômetro no entorno dessa cota, né, chegou em 3.361 hectares, né? Então foi toda essa área aí que foi mapeada, avaliada, e a partir dessa avaliação foi concluído o zoneamento. Dentre esses objetivos aí do pacoeira, ele gera, né, então, uma base de informações ambientais, ele visa promover uma gestão integrada e participativa dos recursos hídricos e dos solos do entorno do reservatório. Ele tenta promover o aproveitamento integrado dos potenciais econômicos, ambientais e sociais do reservatório, incluindo o aspecto recreativo. Ele também visa o desenvolvimento das atividades econômicas do entorno com a preservação dos ecossistemas naturais. Ele visa concluir, né, o zoneamento socioambiental do entorno do reservatório, a implementação de mecanismos de proteção da APP do entorno do reservatório, diretrizes de uso e ocupação do entorno para usos múltiplos das águas, com a manutenção da qualidade dessa água. Por fim, um zoneamento do corpo hídrico, né, que a gente trata aqui como zoneamento lacustre, que é o espelho d'água do futuro reservatório. E também ele versa sobre o processo de fiscalização das atividades do entorno, mantendo as condições adequadas para a operação da barragem 2 pontos, assegurando o prolongamento da sua vida útil, certo? Então, sobre a metodologia desse plano, ele parte então da avaliação dos meios físico, meio biótico e socioeconômico, avaliando de maneira que a gente tenha uma unidade de medida única para esses diferentes conceitos aí que estão presentes na mesma área, né? Então a gente dá notas pensando sobre a fragilidade ambiental que cada um das unidades identificadas nesse entorno do reservatório aí, que cada unidade a gente avalia e promove uma nota. Então geologia, geomorfologia, declividade, pedologia, suscetibilidade erosiva, as áreas de proteção permanente, a vegetação e o uso e ocupação do entorno.
Então, as notas que a gente dá, elas evoluem, então, de fragilidade ambiental muito baixa, dando uma nota 1, para fragilidade ambiental muito alta. E a gente apresenta de uma maneira semafórica para ficar evidente as áreas mais frágeis e menos frágeis identificadas em cada tema. Então, eu vou passar um pouco rapidamente, só para ter uma ideia de como foi avaliado, né, cada unidade de geologia, cada classe de relevo ou geomorfologia que a gente foi identificando aí dentro da área do entorno do reservatório de Duas Pontes, certo? As classes de solo, as classes erosivas, sobre a questão da declividade, que acaba dialogando bastante com o relevo, a presença ou ausência, né, de APPs, as APPs essas não só apenas do reservatório, mas também dos tributários aí do reservatório, né? O uso e cobertura do solo, né? Avaliados por cada tipo de uso e de ocupação aí. E por fim, agora que a gente consegue então dialogar com uma unidade de medida única, a gente consegue fazer exercícios matemáticos tentando identificar unidades ambientais homogêneas, de modo que, a partir desses exercícios, a gente tenta potencializar áreas mais conservadoras ou mais realistas, de acordo com o que a gente combina os cenários, né? Dando mais peso para o meio físico, mais peso para o meio biótico, ou então mais peso para as fragilidades relacionadas à hidrografia. E aqui são os resultados da combinação dos nossos dados, né? Então, é uma grande equação aqui, e a equação, ela corresponde aqui a um determinado resultado visual aí dos polígonos identificados. No caso, foi optado pelo cenário 2, porque o cenário 2, ele dialoga mais com a realidade identificada no nosso entorno do reservatório de Duas Pontes, certo? Então, ele tem certas áreas que vão dando prioridade para a conservação, para a recuperação de áreas degradadas, mas ele também permite um certo uso do entorno aí de modo consciente. Aqui mais um resultado de equações realizadas. Bom, e a partir então das unidades ambientais homogêneas identificadas, a gente pode começar a fazer então a delimitação de polígonos relacionados às zonas, né, no caso, zoneamento socioambiental terrestre do entorno do reservatório. As zonas identificadas aqui em Duas Pontes foram as seguintes: zona de segurança do reservatório, a zona de proteção permanente e ambiental, a zona de recuperação e conservação ambiental, a zona de ocupação especial, a zona de ocupação antrópica, a zona de controle especial e a zona de uso do reservatório. Esse daqui é o resultado, né, do mapa que a gente conseguiu gerar, dessas zonas todas que a gente descreveu ali, elas dispersas aqui no entorno do reservatório, certo? Nota-se que, com relação à zona de segurança do reservatório, a gente tem só duas áreas, a jusante e a montante do rio Camanducaia, aqui com relação à área da instalação da represa, certo? Em seguida, a gente vai fazer uma análise do percentual obtido, ou das áreas obtidas aí. Então, no caso do uso do reservatório, né, o espelho d'água, ele totalizou aproximadamente 14% da área. Segurança do reservatório, aqueles dois trechinhos, a montante e a jusante, foi menos de 1% da área toda mapeada. A maior parte da área mapeada aí, classificada, foi destinada à zona de preservação permanente ambiental somada à zona de recuperação e conservação ambiental, certo? Deu aí pouco mais de 40% da área mapeada. E com relação às zonas de ocupação antrópica e zona de ocupação especial, essa daí acaba sendo uma área pouco mais de 40% também, mas que a gente vai a seguir explicar quais são as diferenças das diretrizes aí que a gente prevê para o tipo de ocupação. No caso da zona de segurança do reservatório, como foi dito, né,
Então, são áreas que são restritas a embarcações e banhistas para a segurança desses usuários, né? E elas ficam adjacentes a montante do reservatório. Com relação às zonas de proteção permanente e ambiental, elas dialogam com as APPs, né? Ou seja, as zonas de preservação permanente. E com relação às zonas de recuperação e conservação ambiental, são áreas onde a gente nota algum tipo de degradação, algum tipo de fragilidade ambiental que exige que a gente tenha a implementação de ações disciplinares das atividades existentes, buscando conter o avanço dos usos incompatíveis com a recuperação dos recursos naturais nessas áreas. Por fim, com relação à zona de ocupação especial, então são áreas com restrições genéricas ao uso antrópico, não estado inserido nas áreas com uso limitado, certo? Então pode ter um tipo de uso, mas deve ter um tipo de cuidado para se dialogar com o seu entorno, ou seja, com as zonas de proteção permanente e ambiental e as zonas de recuperação e conservação ambiental. E no caso das zonas de ocupação antrópica já existe um tipo de uso mais flexível, ou seja, são áreas destinadas à exploração agrícola, implementação de loteamentos, equipamentos de lazer e afins. Por fim, a gente vai chegando aqui no zoneamento lacustre, que, como foi dito, né, representa aproximadamente 14% da área mapeada do Pacoeira, o que equivale a área circunscrita entre a cota da linha de base da nossa barragem aí, né, então 617 metros, até os 644 metros, que é o nível de água máximo, né, normal. Então essa área toda foi dividida em 3 tipos de zoneamento: a zona de lacustre de segurança, que é uma área que obrigatoriamente está envolvida aí num buffer de 100 metros a partir da barragem. Tem a zona lacustre de proteção integral e a zona lacustre de lazer, certo? Então essas foram as áreas identificadas aí, e a seguir a gente vai explicar um pouquinho sobre essas zonas. Com relação à zona lacustre de segurança, como dito, um buffer de 100 metros a partir da barragem, restrito a embarcações e banhistas também, para a segurança desses usuários. Com relação à zona lacustre de proteção integral, né, é a área do reservatório que apresenta tempo de residência elevado, áreas propícias à proliferação de macrófitas, também são áreas propícias à alimentação, refúgio e reprodução de fauna, de importância à flora, perdão. E por esse motivo são áreas que são ainda preservadas aí, buscando subsidiar uma qualidade do recurso nesse reservatório. E daí, quanto à zona lacustre de lazer, são áreas estabelecidas para uso náutico de lazer, né, seja por propulsão a remo ou a vela e propulsão a motor. Essa área ainda deve ser avaliada no âmbito da Delegacia da Capitania dos Portos, e ela pode ser destinada a esportes náuticos, entre outras, a partir da classificação de como que o rio vai estar frente à CONAMA 357 de 2005, que avalia a classificação dos rios para consumo de água, para banho, para esportes náuticos. Bom, tentei explanar de uma maneira bastante objetiva aí, para a gente não se alongar muito, que eu imagino que, apesar de tudo, a leitura desse material é que proporciona aí a maior compreensão desse plano bastante abrangente, e eu acho que, nesse sentido, fica mais interessante receber as dúvidas e esclarecimentos aí que a gente pode dar sobre esse assunto, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês levantem a mãozinha para a gente colocar numa ordem aqui. Lúcio, pode falar. Boa tarde. Eu sou da prefeitura. Em relação à prefeitura, tem uma parte que você comentou ali, a hora que a prefeitura vai
fazer o plano dela, né? Que eu não entendi, essa para a prefeitura a gente tem que entrar em que momento que a prefeitura já tinha feito algum pedido em relação à barragem, né? A prefeitura de Amparo. Tem outro momento que a prefeitura vai ter que se manifestar durante o processo ainda? Eu posso responder? Claro. Por favor. Bom, basicamente é o seguinte, Lúcio. O desenvolvimento desse processo, ele visa concluir um tipo de ferramenta que a prefeitura pode vir a utilizar, né? Então, como dito, são diretrizes propositivas, né? De maneira nenhuma, esse documento pretende interferir na organização que a prefeitura eventualmente tenha, mas visa tentar garantir a qualidade dos serviços ecossistêmicos do entorno ali da barragem, né? Respeitando os nichos ecológicos e tudo mais, e de uma forma que vocês tenham essa ferramenta justamente para ter um diálogo e um controle da preservação do meio ambiente do entorno dessa nova infraestrutura que vocês vão ganhar em Amparo. Então, no sentido de vocês terem que fazer alguma coisa, na verdade, no futuro, né, as gestões futuras aí de Amparo têm a possibilidade de utilizar esse documento como subsídio para disciplinamento do uso do entorno, entende? Entendi. Ok. Agora, vereador Elson. Boa tarde novamente. Eu queria saber a respeito do turismo mesmo, né? Como será feito? A responsabilidade será da cidade ou vai ser do DAE? E a outra pergunta também que me preocupa quando eu vejo o quadro, aquilo que eu já perguntei lá atrás, mas vou voltar a perguntar, esses 10% que falta, que está judicializado, entendeu? Não vai atrasar a entrega da barragem? Obrigado. Sobre o turismo, vereador, na verdade, como o Felipe bem colocou aí para a gente na explanação dele, né? O Pacoeira, ele define as diretrizes, não necessariamente o que está no Pacoeira é o que vai ser aprovado, o que está nesse nosso primeiro termo de referência é o que vai ser definitivamente utilizado no futuro, até porque a gente sabe que tem uma fragilidade em função da qualidade da água, né? Então, Amparo, a gente precisa fazer um trabalho futuro aí de pensar como vai ser esse controle e essa gestão, principalmente para que a gente consiga garantir e manter a qualidade da água. O DAE, como o senhor sabe, tá executando, né, diversos projetos visando a melhoria da qualidade da água do Camanducaia. Nós já temos os nossos modelos, fizemos muitos monitoramentos ao longo dos anos, e a gente sabe que essas medidas elas vão ser suficientes ali para manter o padrão de qualidade e garantir a vida útil aí do reservatório. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha também que cuidar dessa ação antrópica no entorno do reservatório, ou até mesmo esse uso do reservatório para turismo, né? Então, isso é um debate que a gente vai ter que construir ao longo aí até o final desse termo de referência, né, que vai ser emitido pela CETESB, e depois vão ter as discussões finais para finalizar fechar o plano. Então, a gente precisa evoluir e pensar em conjunto com a prefeitura como que vai ser feito esse controle aí de uso do solo para que a gente não
não seja em vão todas esses nossos esforços aí para garantir a qualidade da água do Camanducaia. E com relação qual foi a outra pergunta? Qual foi a sua outra pergunta? Eu esqueci. Os 10% que estão judicializados. Minha pergunta a minha preocupação se vai conseguir entregar essa obra a tempo devido a essa judicialização. Então, como a gente, na última reunião do comitê, o Guilherme, ele comentou que essas desapropriações que estão pendentes, elas não afetam essa etapa da obra porque elas não estão no eixo da barragem, que é onde as obras se concentram nessa fase que nós estamos. Então, por enquanto, não é um caminho crítico para o DAE, né, essa conclusão dessas desapropriações. Apesar disso, a Procuradoria-Geral está fazendo um esforço para tentar liberar o máximo de áreas possíveis. Então, algumas áreas já estão com a perícia realizada, outras áreas precisa nomear ainda o perito, mas a gente está, junto com a PGE, acompanhando de perto essas áreas ainda que estão pendentes de desapropriação, mas, de fato, elas ainda não representam um caminho crítico para o enchimento do reservatório, porque, como o Guilherme disse na última reunião, todas as áreas que nós estamos trabalhando agora, que são aquelas áreas do eixo, elas já estão desapropriadas. Então, isso deixa a gente um pouco mais, tem um pouco mais de flexibilidade aí com relação a essas outras áreas que faltam ser liberadas. Tá bom. Obrigado. Imagina. Agora, para a Tereza. Deixa eu abrir o microfone aqui. Oi, boa tarde. Desculpa o atraso aí. Acho que eu não consegui pegar todos os detalhes. Eu perdi o mapinha. Vocês podem mostrar no mapinha onde vai ser os 10% dessa barragem? Igual tinha no mapinha de Pedreira? Sim, só um minutinho. Na verdade, não tem nenhuma previsão de uso como no anterior, né? No caso de Pedreira, a gente foi indicado, né, o uso ali de 10%, de pouco mais de 3%. No caso aqui de Duas Pontes, Tereza, como você pode ver, a APP do entorno está bem preservada, não está previsto nenhum tipo de uso nesse momento. Tá. E se alguém quiser algum tipo de uso, a Pedreira, a Amparo que vai querer isso? Ou não vai ter? Não tem nada previsto nesse momento, Tereza. Não teve nenhuma manifestação ainda da Prefeitura, pode ocorrer na fase das reuniões, né? Mas, por enquanto, a gente não previu nada ainda, até porque, como eu disse, Duas Pontes tem essa questão dessa